A volta às aulas é um momento delicado para pais, para alunos, professores, porque mistura ansiedade, pressões, equilíbrio financeiro. São todas questões delicadas que nós estamos tentando tocar de leve hoje no Sem Censura. Antes da gente continuar conversando com o Luiz Carlos Evald, deixa eu dar alguns recados aqui. Eu queria dizer para Maria das Graças, que nos mandou um e-mail semana passada. Obrigado, Maria das Graças, continue nos assistindo. Para Dora Bezerra, que mandou telefone e WhatsApp, beijo, Dora. Para Cláudia Santana, que elogiou as cores das minhas roupas, que eu agradeço muito. E também queria chamar a atenção para dois telespectadores nossos, que são o José Carlos, o Carlinhos, e a Maria do Carmo. Eles são parentes do Ernesto Nazaré e que estão comemorando 40 anos de casado hoje. Que beleza, hein, Carlinhos? Parabéns. Olha só, deixa eu conversar com o Luiz Carlos Evald. Não dá para equacionar o problema da UERJ tão rapidamente, né? Mas se eu dissesse para você, Luiz Carlos, o que aconteceu? O que você diria? O governo do Estado gastou mais do que tinha para gastar. Olha isso. Há dados que dizem que de 2004 a 2014, o funcionalismo público do Estado foi aquinhoado com reajustes de 90 e poucos, de 56% acima do salário mínimo. O salário mínimo teve um impulso enorme, uma recuperação de valor, uma condição de aumentar o seu poder de compra. O Estado do Rio de Janeiro, com a sua brincadeira, em consequência de pagar acima do piso nacional. Mas olha só, isso é uma razão. A Tânia acabou de dizer isso, quando você falou em aumento do salário. Isso é um assunto delicadíssimo, você sabe. Não, porque em relação aí ela diz, a faculdade não aumentou. Não. Aumentou ou não aumentou? Você está entendendo? O salário do professor aumentou ou não aumentou? Não sei. Nós estamos todos sem saber quem são esses famosos privilegiados que têm os seus salários aumentados, quando a gente sabe que tem uma massa de gente que não vê. Mas não foi linear isso? Não. Nunca é. Não, nem na universidade e nem nos professores do ensino médio. Não foi. Tanto é que os professores só conseguiram melhorar um pouquinho no ensino médio os salários depois de mobilizações através do CEP, que é o Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, dos últimos 6 anos, 5 anos, porque esse 2004 para cá não foi acompanhado em todos os níveis da categoria. E outro detalhe, quer dizer, teve um problema de gasto desenfreado, de corrupção, mas o Estado do Rio de Janeiro também teve um problema sério de receita, de arrecadação. A política de receita, a política de, inclusive, algumas isenções fiscais estranhas, porque se você está com dificuldade de receita, se o petróleo tem características de sazonalidade, petróleo não é um negócio que você vai saber certinho a cada ano quanto você vai arrecadar. Então, se você tem esse tipo de cenário de incerteza, não dá para ficar dando isenção fiscal para este, para aquilo, para aquele outro setor da economia. Você segura as isenções fiscais para conseguir, com o mínimo de caixa, administrar o que você tem, não é isso? O que eu fico muito impressionada é que todos nós vimos isso acontecendo e a gente tem a sensação que a gente não faz nada, ou seja, que a gente é muito impotente, Luiz Carlos. Porque não é possível, a gente vê aqui e ali as coisas acontecendo, a gente não faz o quadro. Não, porque depois que acontece é mais simples a gente dizer, houve uma responsabilidade. Mas na hora que está acontecendo, a gente não consegue ver. Não é como na minha casa. Você está comparando orçamento doméstico com o orçamento do Estado. Na minha casa é muito mais simples. E nas empresas. Empresa que não tiver um orçamento empresarial, quebra. Não pode gastar mais do que ganha. Então a gente vê a empresa fechando porque não tem jeito. Tem restaurante fechando, tem salão de beleza fechando, que são os clássicos. Por exemplo, vamos lá começar com esse... Porque não gasta mais... Estão gastando mais, não recebem tanto. Por exemplo, vamos começar a famosa discussão do começo do ano, ou seja, começo do ano tem aquelas despesas extras. Que agora ninguém consegue pagar. Não é assim, Tânia. Pelo amor de Deus, eu paguei tudo, desesperado. Então eu considero você uma pessoa abençoada. Não, porque eu faço o que ele manda. Há quantos anos a gente faz programas? Eu aqui vim algumas vezes para isso, no Fantástico, fiz vários anos seguidos. E qual é? Cuidado, está sendo paga agora a primeira parcela do... IPTU?
Não, a primeira parcela... Do imposto de renda? Não, do salário mínimo. Do 13º salário. Então, faz favor de... Guardar. Acertar a prioridade. Primeiro, pagar... O pessoal ainda fala, você falar umas coisas... Pagar as dívidas. Sim. E aí depois começar a planejar os compromissos futuros. IPTU, IPVA, material escolar, matrícula, tudo isso para todo mundo. Então, e se sobrar, tenta poupar para ter alguma coisa, mas tudo bem. E presente, aí a introdução do amigo secreto nas famílias, fomos das primeiras pessoas que falou, não tem nada que dar presente para todo mundo. Máximo filho, não tem que dar um montão de presente para filho. Mas não, calma. A educação, né? Que tem que ter. Quem é que obedeceu? Você vai... Olha, eu viajei no... Você acha que isso é psicológico, Ana? Eu viajei no fim do ano para o exterior. Vamos entrar nisso. Deixa ele seguir aqui com a viagem dele para o exterior. Vamos ver o que ele arrumou. Porque depois de 5 anos que eu passava com a minha mulher, depois do Natal, até o dia 5 ou 6 tal, em pousada no Nordeste, não pude ir, que está muito mais caro do que viajar para o exterior. 5 anos seguidos. Quem é que está viajando aqui? Interno. Todo mundo foi. Aí começa 10 vezes, financiamento em 10 vezes. Começa um entrepar um em cima do outro, o dinheiro não dá para todo mundo. O país está todo endividado, porque o seu exemplo foi muito bom, você pagou tudo e pronto, não é? Paguei rapidamente, quieto. Eu descobri uma coisa. Isso você não me ensinou, não. Isso foi um rapaz que me ensinou. É assim, a conta chegou e eu esperava até a data do vencimento da conta. Porque eu digo, por que eu vou pagar antes esses caras? Eu não não precisa exagerar também não, né? Pago na hora. Aí, foi uma coisa que eu aprendi. Pois é, mas aí você me perguntou se é uma coisa psicológica. Essa coisa da gente gastar mais do que tem, dizer, não se prevenir. É claro que numa situação, né, em situações de frustração, né, a gente tende imediatamente a colocar alguma coisa próximo, né? Seja uma comida, seja um objeto, seja... Ir ao shopping, fazer compra. Seja alguém... Trocar o carro. Shopping, né? Mas tem essa coisa imediata, né? Da gente... Se compensar e buscando uma área de desejo, né? Um objeto de desejo. E aí tem uma questão com as facilidades, é o que se chama finanças comportamentais. E aí ele vai lá nos 10 vezes dele, que ele está dizendo aqui, não é? Então vamos lá, vai pagar em 10 vezes, ou então vai financiar o financiável do financiável. Estou cansado de falar para todo mundo, não viajem a prazo. Não, nunca. É uma dor de cotovelo total. Chega a fatura e diz assim, ué, o que é? O cartão de crédito está me roubando. O que é isso aqui? Aí a mulher diz, meu bem, nós viajamos, para onde nós fomos? A gente não lembra mais para onde foi. Aí isso acontece muito comigo, de chegar a conta e dizer, eu não gastei esse dinheiro. Agora, não se for uma geladeira, tá tudo bem. Quebrou, você teve que trocar, assim, a geladeira. Ah, é geladeira. Eu vou lá tomar uma cerveja, vai lá e pega e tal. Mas agora, independente disso, né, tem a situação daqueles, né, como a Tânia estava trazendo... Que estão numa situação surpreendente, né, eles não estavam esperando aquilo. Que não receberam nada, né, ou receberam pedacinhos de dezembro. Nós não recebemos dezembro ainda. Nós recebemos novembro em pedacinhos. Dezembro não recebemos e 13º nem em acabou janeiro amanhã. Né? Então, assim, eu entendo o que você coloca, não é? Mas se a gente tiver uma empatia, né? Realmente se colocar no lugar do outro para perceber como o outro está sentindo essa crise, não é? Que demanda, o que ele pode fazer. Quer dizer, situações gravíssimas, não é? De adoecimento, situações de desejo de morte, situações de quererem se compensar por coisas que não podem ter. Eu tenho funcionários, professores, inclusive, sendo despejados com a luz cortada, certo? Adoecendo. Tem um funcionário que trabalha comigo, teve um AVC. Porque aí acaba acontecendo isso, tem um AVC, né? Queria concordar com a Ana o seguinte, eu estou à vontade para afirmar o que eu vou dizer aqui agora, porque eu sou um caso radical de Vera Barroso nessas coisas. Eu nem cartão de crédito tenho, 55 anos de vida, não uso. Eu detesto compra a prazo, então estou à vontade para falar, para justificar as pessoas.
não existe, e aí uma falha nossa que eu digo meios de comunicação em geral, com momentos raros como esses que o Luiz viveu tanto na TV Globo quanto em outros espaços de mídia, não existe uma sistemática campanha em relação aos riscos do crédito, como existe, por exemplo, com cigarro. E crédito faz mal à saúde se levado de forma... Faz muito mal à saúde. Crédito faz mal à saúde se levado de forma descontrolada. Por isso que eu opto... eu opto desde sempre. Eu opto desde que eu tive minha primeira carteira de trabalho. Por não fazer... Eu só faço compra a prazo em último... Assim, se eu faço uma a cada 10 anos é muito. Por quê? Eu costumo dizer para as minhas filhas o seguinte... o não endividado dificilmente se estressa. Mas aí nós temos poucos espaços como esse aqui que dizem para as pessoas isso. Olha, o jeito de você não se estressar é não se endividar. Né? As pessoas querem viver os tais dos 100 anos em 10 do caminho. Mas é o que ela falou, há uma questão de compensação que leva a um descontrole. Você é organizado, desculpe, Vitor, você é organizado financeiramente falando? Financeiramente falando. Não, eu tento aprender com os meus erros e eu tento ir evoluindo com relação a isso. Então eu, por exemplo, eu não compro mais financiado, é muito raro. Não compro mais, porque já comprou, né? Já comprei, já me endividei bastante, e aí consegui sanar minhas dívidas. E aí passei a entender o quanto que eu ganho, parei de contar com o que vai entrar, porque também isso é... Né, igualzinho o Estado do Rio, né? Que está contando com pré-sal. Agora, realmente agora, assim, é complicado. Há uns 2 anos atrás, ou 1 ano e meio, porque aí está essa confusão de governo, mudou, etc. E tal. O governo federal não resolveu dizer que podia aumentar o limite do crédito consignado de 30% para 35%. Nem me fale, crédito consignado é quase um assassinato. Que país é esse? Olha só, Ana, eu não perguntei para você. Você é uma pessoa organizada financeiramente? Mais ou menos. E essa questão de hoje em dia também você usar o cartão de crédito para acumular milhas, né? Pontos e tal. Acho que essa facilidade aí acaba você tendo uma falsa sensação, né, de estar tendo um retorno. E eu acabo gastando muito no cartão de crédito, por causa disso, de pontos, milhas. Então, eu acabo tentando controlar pelo cartão, mas eu acabo é organizada? Olha, eu sempre fui organizada, diferentemente do meu colega. Eu tenho cartão de crédito, eu parcelo, mas tudo para mim tem um limite. Ou seja, eu estabeleço prioridades para gastar, que é o que eu acho, Evaldo, que o governo não fez. O governo sabe que gastou mais, o governo não mudou, é o mesmo governo, são as mesmas pessoas, ok? Ok. Não dá para a gente dizer que não sabia, porque já estava antes. E a arrecadação é menor. Não estão falando de botar um outro presidente do Senado que é tão enrolado quanto o outro? A arrecadação é menor porque quando o nível de desemprego aumenta, não é isso? Quando os funcionários públicos, que no Rio de Janeiro são uma massa de pessoas que consomem, deixam de consumir, estão endividadas até a alma, inclusive nos consignados. Comprometidas. Né? Então, o que acontece? Essa arrecadação vai fazer diferença. Também. Qual é o que qualquer governante, desde a governanta da casa, a dona da casa, até o governante do Estado, o que ele tem que fazer? Estabelecer prioridade. Quando ele estabelece como prioridade fazer isenção fiscal, ele está dizendo para onde é que ele está indo. Ou para onde ele está levando a política. Pelo que eu estava vendo hoje no jornal dos acordos lá do Meirelles com Pesant, etc., eles estão revendo, inclusive, isso. Estão revendo tarde, querida. Não é que eles estejam revendo tarde, porque tarde sempre é. Quer dizer, eles têm que rever, eles não vai ter muito jeito, não é isso, Luiz Carlos? Quer dizer... Mas essa revisão, filosoficamente, em termos de futuro, etc., é um problema sério, porque é uma quebra de contratos. Sim. Quando ele ofereceu a isenção fiscal aqui, ele estava tirando a empresa... 2 anos você vai ficar... E tirando a empresa de investir no Espírito Santo ou em Minas, é uma concorrência inconsequente. E se você não dá isenção, a empresa quebra. Se quebra, você tem desemprego. Não quebra. Você não tem... Não vem para aqui. Eu digo assim, de modo geral. A população já não está conseguindo comprar.
gastar. Forma-se um ciclo que é difícil você conseguir romper, né, e achar uma solução para isso. Aí a ideia é assim, não, vai fazer, dar para a empresa um estímulo fiscal, isso vai gerar emprego, vai desenvolver a área, etc. Mas, administrativamente, é uma decisão errada, porque no final vai dar comprometimento. É uma prioridade errada. E o que você acha, por exemplo, desse dinheiro do FGTS que o governo... Duas medidas... Eu estou tentando encontrar coisa positiva, Tânia. Por mais que eu seja do meu coração ao UERJ, eu fico querendo ver saídas. Por exemplo, também. duas coisas que eu achei interessantes. Foi essa ideia de construir. Primeiro, ir para a construção civil e construir em áreas urbanas densamente povoadas que já têm infraestrutura, em vez de ficar comprando terrenos baratos longe e construir prédios, por exemplo, aqui no Porto. Claro, claro. Isso é uma ideia inteligente, não é? Porque você vai investir em construção civil, que é um bom lugar de começar o renascimento econômico, e numa situação urbanamente interessante. Outra viável para que quem compra pode ir trabalhar perto de casa. Porque, na verdade, ao mesmo tempo, está faltando dinheiro. Quer dizer, está faltando dinheiro para pagar vocês. E a ideia do FGTS, o que você acha? A ideia é muito, muito boa, precisa ver como vai ser usada. Como vai ser usada. Vamos começar. Já é usado para abater dívida de construção. Mas agora é liberar dinheiro mesmo, e é dinheiro pra caramba, né? É porque as pessoas estão num grau de inadimplência muito grande. Isso. Entendeu? A outra vai pegar mais dinheiro no cartão de crédito. Mas isso tem os dois lados. No caso dela tem que examinar duas coisas. Uma coisa é a compra, que tem que ser controlada. Aí outra coisa é a decisão como vai pagar a compra que é necessária. Aí é que você tem que... Parcelar. Até na farmácia já falam, você não quer parcelar em 2, 3 vezes? Porque aí já qualquer lugar parcela. É impressionante. Se parcelar sem juros... Se parcelar sem juros é um altíssimo negócio no atual cenário. Porque aí você pode ou colocar para poupar, porque não, ou então, melhor de tudo, que agora, depois de anos, eu já falei isso em tudo quanto é lugar, em público, gravado aqui, toda entrevista eu digo... Tem que pedir desconto. Não existe lei. É verdade. É lobby de cartão de crédito com deputados, etc., para dizer que não pode dar desconto. Pode. Claro que pode. Então, à vista é a mesma coisa que 35 dias de prazo? Não. Ridículo. Não é. Agora que descobriram. Agora que o governo está mexendo como fosse uma grande coisa. O consumidor também está descobrindo que pode pedir. Não tem mais vergonha de pedir desconto. Exatamente. Entendeu? Mas tem uma coisa que você colocou... Evaldo, que eu acho muito importante. Nós não temos, dentro de um projeto escolar mais amplo, uma coisa que eu acho fundamental, que é a educação financeira. Aliás, tínhamos, está melhorando. Okay. De uns 4 anos para cá, o Programa Nacional, a Estratégia Nacional de Educação Financeira. Isso entra, um programa, entra na internet, o governo tem isso. E o que foi muito interessante? Eu defendi, achei o maior barato. 400, na ocasião, 400 e poucos entidades de educação fundamental ou ensino médio, não lembro mais os detalhes, eles fizeram um programa de educação financeira que pulou por cima de uma prática de todo mundo. Vamos criar educação financeira, vai ser mais uma matéria para o ensino fundamental. Aí fica todo mundo, pô, que saco e tal. Fizeram o quê? Educação financeira vai ser dividida em 3 ou 4 assuntos que vão ser penduricalhos de outras matérias. Mas aí falta uma coisa importante. Juro simples, juro composto vai ser matéria introduzida e cobrada como resultado em matemática. Mas a gente já deu. A gente deu isso. Não, com enfoque prático sobre esse aspecto. Ou seja, o seu SUS, Geografia vai examinar a educação financeira, o conhecimento financeiro das moedas. Por que moedas são diferentes? Que legal. Como é que é a exportação e importação? O que isso representa da indústria em relação ao que ela tem condição de interessante crescer, introduzir noções de economia. E em história, vai colocar a história do dinheiro. Quando nós não tínhamos moeda, era só escambo, não tinha inflação. Claro. Isso era uma bacana. Legal. Por essas e outras que no início aqui do programa eu disse que a grade curricular tem que ser muito mais ampla do que a tradicional. Eu acho absolutamente surpreendente, amigos aqui da mesa, e Vera, e você telespectador, que ainda existe em pleno século XXI
quem debata aqui, não, escola é só para ensinar o tradicional, o resto tem que aprender na família. Gente, isso não existe. A escola é um simulacro da vida real. Não está ensinando mais nada, a escola, celular, quem defende essas coisas, quem defende escola sem isso, escola sem ideologia, escola sem... Como é que você vai dar uma aula de história, por exemplo, sem ensinar a história das ideologias? Como é que você vai dar aula justamente de matemática sem abordar a educação financeira? A escola ela é muito mais ampla do que a grade tradicional, a grade... Então, em pleno século XXI, ainda discutir isso é um absurdo. Ainda discutir essa questão. São muito mais inteligentes, muito mais abertos, estão sendo muito mais exigidos, têm que trabalhar pra caramba. Mas, agora, isso foi uma iniciativa do governo, inteligente, raríssima. Pois é, mas veja bem, essa iniciativa mais recente, como você está falando, ela já está prevista em lei, já está prevista nos PCNs, que são as transversalidades. Entendeu? Os temas transversais já dão conta disso. Tá no mas quem é que está capacitando o professor para fazer isso desde o ensino fundamental? A UERJ. Isso não pode começar. A UERJ está. Tem a clareza disso. Eu queria falar com a Ana o seguinte, vamos falar sobre bullying, porque atualmente bullying não é só um problema, por exemplo, que o Vitor pode falar da escola dele, de você ser gordo, de você ser, sei lá, feio. Mas você tem, seu pai é ladrão, o que você faz? Entendeu? Você está sofrendo bullying na escola, porque... eu acho que a gente podia começar, para falar de bullying, ver de onde vem o termo, né? Do bullying, né? Do intimidar o outro, ameaçar o outro, né? Então, assim, isso, o que acontece? Na hora que você é a laranja podre, né? Então, eu vou te chutar, eu vou ver todos os seus defeitos. E, com isso, tem uma liquidez no que é defeito em mim, né? Daquilo que eu não gosto em mim, daquilo que eu não aceito em mim, passa a ser seu. E aí, com isso, eu vou com uma galera atacar você. Uma projeção pura e simples. Porque aí você passa a ser esse objeto que vai carregar todos esses defeitos, né? Esse acho que é um lado. O outro lado são as questões dos abusos, não é? Quer dizer, a gente fica no bullying, mas são manifestações de abuso psicológico, abuso sexual, não é? Abuso com xingamentos, abusos de todas as formas, sim, de autoridade, e que essas questões, muitas vezes, não são vistas, não é? Então, aquele seja o agente, não é, da agressividade, aquele que está praticando o bullying, aquele que vai lá e resolve implicar com ele aqui. E ele nunca sozinho, né? Ele precisa da galera para ver. Ele arruma um monte de gente aqui para mexer no paletó dele, na hora que ele levanta, chega, o paletó está amarrado, está cuspido, está pisado no chão, não é? Vamos pegar hoje com ele aqui, né? Então, na hora que eu estou fazendo isso e consigo alguém para ir junto, o que vem antes? Qual é o sinal anterior? Não é? O que eu estou comunicando com aquele ato agressivo? A minha família me viu? Encontrei com pai, com mãe? Né? Meu pai espancou minha mãe de noite? Né? Eu tenho pai? Foi assassinado? Onde é que está? Tenho direito a ir para a escola? Tenho escola? Tenho merenda? Né? Tenho tudo isso, mas... Tenho as coisas materiais, mas alguém conversou comigo ontem, perguntou por que eu entrei tão cabisbaixo? Né? Então, muitas vezes, a gente fica nessa história do agressor e do alvo do bullying e esquece de ouvir a criança, né? Ouvir o adolescente. O que é o agente do bullying? Seja o agente do bullying ou o alvo do bullying, né? Porque algo se passa ali que é muito... propício a entrar nesse lugar. Agora, só um detalhe para a gente evitar que a nossa... Não é o teu caso, tenho certeza, mas nessas horas é importante, no meu ponto de vista, alertar, evitar a nossa síndrome de vira-lata. Bullying é muito mais problemático até em outros países, do hemisfério norte principalmente, do que aqui, ainda que também seja um problema aqui. Ah, é? A coisa de juntar uma galerinha para exclusivamente hostilizar quem é ou de um segmento diferente ou de uma etnia diferente e tal. Olha, Marco, aqui a gente já teve casos. Aqui nós tivemos casos até de assassinatos dentro de escola. Sim, nos Estados Unidos também, no Canadá também. Foi bem divulgado dentro da escola. Então, eu não sei se é mais ou menos, ou se a gente vai entrar nessa equiparação, né? É uma coisa que é da natureza humana. Nós temos os impulsos hostis e os amorosos. Todo mundo aqui lembra quando era garoto,
humano demasiadamente se tinha essas coisas, não tinha? Tinha, sempre teve. Se perguntarmos da experiência dos nossos pais, dos nossos avós, era um antigo pele, não é? Eu era o caolho, o 4-olho, olho de vidro, era tudo isso, né? Mas assim, para mim foi importante. O que acontece psicologicamente, não é, Marco? Que você deu essa virada e que você está aqui. Né? Mas porque eu estudei em escola regular, não estudei em escola especial. Pois é. Então teve uma questão da inclusão. Eu me preparei para o mundo real. Eu estudei nos anos 70 numa escola regular, misturado com todo mundo, tendo o carinho dos carinhosos, o menino e a menina do lado que ditava a matéria da lousa, né? O coleguinha que ajudava na escada. Então eu tive o carinho dos carinhosos e a hostilidade dos hostis. Eu tive o mundo real. Eu fui preparado para o mundo real, não fui separado numa redoma como alguns são. Então, se a gente puder reconhecer na gente mesmo, não é? Muitas vezes... Né? Exatamente. Muitas vezes a raiva que a gente sente, não é? A Tânia estava falando aqui, quem de nós não começou a sentir ódio? Não é isso? E o que cada um de nós vai fazer com isso, não é? Quer dizer, o que cada um de nós, como a gente vai mitigar, como a gente vai transformar isso numa atitude efetiva de poder ter empatia com o outro, de poder dar valor a um olhar do familiar, não é? Você sabe, Ana Maria, outro dia a gente fez um programa sobre intolerância religiosa. Você sabe onde ela começa? Ela começa na escola. É assustador, quer dizer, as crianças, elas não são anjos. Era isso que eu queria falar, que a Ana tocou, que é muito importante. A escola, ela e a família, ela tem uma permissividade para que essas ações aconteçam. Elas muitas vezes isso não é tomado até por desinformação dos professores, diretores, né? Por falta de formação. Isso não é tomado como uma coisa que faz parte daquele conjunto de pessoas. Dá trabalho dizer não. E precisa dizer não, precisa orientar. Não tem que ser permissivo com esses atos, ok? Ok. Então, se a escola está preparada para isso, se a família não está, mas a escola também ajuda a interferir nesses processos, né? Então as coisas tendem a melhorar. O problema é que muitas vezes essa permissividade, ela sublinha essa atitude. Porque você fica entre, não é? Essa coisa da modernidade líquida, né? Se a gente quiser fazer uma homenagem aí ao falecimento do Bauman, não é? Quando você estava falando, não, e aí aí a gente parcela. Existe uma cultura narcísica para que a gente realmente vá se preenchendo de coisas, não é? De prazeres. De prazeres. Então, infelizmente, né? Ou felizmente, ou não é para qualificar dessa forma, mas é assim, o ser humano vai buscando em seus pares alguma coisa que naquele momento te dê um alívio de alguma angústia, de alguma ansiedade. E aí depois ele vai ver a conta. Né? Não é a conta das moedinhas, né? Mas é uma conta que ele vai ver depois. Ele faz. Também é uma conta pesada. Ele tem uma coisa impulsiva. Você que lida com o intercâmbio, tem muita gente que foge daqui? Sim, muita gente. Acho que a crise até foi a crise aqui, né? Foi uma oportunidade pra gente, de muita gente insatisfeita querendo pela passar crise, eu estava pensando no bullying, aquele negócio. Começar a aula um pesadelo. Sim, não, nesse caso de bullying nunca tive nenhum caso de querer fugir da escola, não, de querer passar um tempo fora por tudo que está acontecendo. Mas existe, porque muitas vezes você não consegue mais, você vai ficando ali asfixiado e muitas vezes você não procura ajuda, né? As crianças podem ter os sintomas mais diversos, podem ficar apáticas, podem ficar agressivas, podem fazer um sintoma psicossomático, fazer alergias gravíssimas, não é? Depressão, úlcera gástrica, infecção de repetição, milhares de coisas. E aí você não sabe o que está acontecendo. O que houve? Nada. Não é nada. Aquilo fica nada não é possível, né? Não é possível que a gente ouça o nada e parta com isso para frente. Né? O Evaldo falou das gangues, né? E eu me lembrei aqui de 2 filmes que são exemplares para essa situação. O West Side Story, né? E o Elliot, mais recentemente, né? West Side Story. Lindo. Então, mostram essa ação do bullying. Billy Elliot, exatamente. Muito lindo. Muito lindo. Bailarino. Deixa eu fazer um intervalozinho, a gente vai para o intervalo, você vai assistir o Notícia Agora, durante o intervalo ao vivo de Brasília, tá? Depois a gente volta.